A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Zacarias, no capítulo 4. Eu vou ler só o versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui a palavra do Senhor, ela mostra para nós que não é por força nem por violência, né? Aqui o contexto em que Deus falou isso para Zorobabel, ele era o governador de Judá, né, descendente de Davi. Ele era o penúltimo neto, né, aqui na linhagem de Davi. Ele era filho de Jeconias, né? Neto de Jeconias, o penúltimo, ali na linhagem de Davi. Isso foi 539 antes de Cristo, né? Então aqui a palavra de Deus mostra que quando Deus falou isso, Deus estava falando para ele que não era pelo o poderio militar dele que ele ia conseguir vencer aqui essa situação, né? Mas era pelo poder de Deus, ali pelo Espírito de Deus, né? Não pelo poder humano, nem pelo poder militar, mas era pelo poder de Deus, né? Trazendo para os nossos dias hoje a mesma situação. Muitas vezes a gente se depara com situações que nós queremos resolver com a força do nosso braço, né? Mas o que a palavra de Deus diz, que não é na força do nosso braço, que não é no nosso poder, mas é pelo poder de Deus, né? Não é por força nem por violência, né? Muitas vezes a gente quer que as pessoas elas entendam, elas façam as coisas porque a gente aprendeu assim, porque a gente quer que seja assim. Mas a palavra de Deus aqui mostra que não é por força nem por violência, né? Mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? E também, existe também situações que a gente quer resolver as coisas no grito, ou falando bastante na cabeça das pessoas, ou querendo que as pessoas entendam, façam como a gente quer. E até mesmo numa oração, Jesus Cristo mostrou que isso não funciona, né? Aqui em Mateus 6,7, o Senhor fala que aqui o Jesus Cristo está falando em relação à oração, né? No capítulo 6, no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Então Jesus deixa bem claro que numa oração isso não funciona. Imagine no dia a dia, né? Ficar falando, isso não vai resolver, né? E a vida, ela todos os dias ela nos ensina, né? Eu percebo que quando a gente fala baixo, é mais fácil de sermos ouvidos, né? Porque o grito é uma coisa que perturba, é algo que tira a paz, é algo que estressa, né? Então, quando a gente grita, mostra que há um desequilíbrio, né, na nossa vida, algo que precisa ser controlado, né? Então, até uma pessoa que tem a audição assim normal, quando a gente fala no volume normal é suficiente, né? E quando você fala no grito, né? Ou fica falando, repetindo a mesma coisa, ou querendo que as pessoas façam as coisas à força, isso não funciona, né? Então, se uma pessoa tem problema de audição, tem lá a língua que chama dos sinais, né? Que chama Libras, né? E ali a pessoa entende
por aquele alfabeto que é de sinais, né? Gestos, né? Ali a pessoa vai gesticulando e fazendo, falando o alfabeto em sinais e a pessoa entende, né? A mesma coisa ali as pessoas que têm problema visual, que tem ali a linguagem tátil, né? Que chama Braille, é uma leitura tátil, né? Então a gente vê também que ali pelo tato a pessoa consegue entender, né? Ou se fazer entender. Então ali eu estava vendo outro dia a letra A, um pontinho, a letra B, 2 pontinhos na vertical, a C, 2 pontinhos na horizontal. Então mostrando para nós que Deus, Ele tem jeito para tudo, né? Para tudo Ele mostra uma saída, para tudo Ele mostra um jeito, né? E mesmo que a pessoa tenha problema de audição ou de visão, né, visual, o Senhor ele se faz entender para todos, né? Então a gente aprende com Deus, aprende de observar a vida, aprende de observar o nosso próximo, né? E ver que realmente, como diz a palavra do Senhor, não é por força nem por violência, né? Aqui quando a palavra de Deus diz, dizendo esta palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E quando Jesus Cristo fala acerca da oração, né? Ele está aqui falando no 6:6 que, mas tu quando orares entra no teu aposento e fechando a tua porta ora a teu Pai e vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. E aqui nessa oração o Senhor vai colocando, né? Ele usa essa oração como exemplo, uma referência, né? E ali a gente vai pedir e colocar tudo que é necessário numa oração. Vamos nos apresentar a Deus, né? Sempre pedindo ali para o nome de Deus ser santificado, ser engrandecido. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos perdoar aqueles que nos ofendeu. Vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, né? E não há necessidade de ficarmos repetindo, né? Porque o Senhor fala que nós devemos fazer a oração, né? Mas não devemos ficar repetindo, né? E assim como o Senhor nos deu essa orientação para uma oração, Ele nos dá para a nossa vida também, né? Não é por muita gente ficar falando uma determinada coisa, um determinado assunto, ficar repetindo, cansando, falando, que isso vai fazer a gente ser compreendido ou convencer alguém de alguma coisa. Muito pelo contrário, quando a gente fica repetindo muito um assunto, nós ficamos, as pessoas pegam raiva, ficam enjoadas da gente, né? Se afasta. Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria para aprender a nos comportarmos, né? E entender que quando a gente quer ser ouvido, a gente baixa o volume, baixa o tom, né? Porque para nós sermos ouvidos, não há necessidade de grito, né? Porque o grito é algo que perturba, né? Tira a paz, estressa, né? E não há necessidade, né, de ser no grito, né? A gente tem que pedir a Deus sabedoria para que Ele nos ensine, né, a saber nos comportarmos em qualquer situação e sempre no nome de Jesus, né? Porque no nosso nome, nos nossos méritos,
nós não vamos chegar a lugar nenhum. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu espero que eu e você, a gente aprenda com Deus, né, a nos comportarmos, que a gente observe o perfil de Jesus Cristo, veja como Jesus agia e que a gente imite Ele.